Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para a sua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 19. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser tratado com um dos seus filhos. Então, meu prezado amigo ouvinte, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Deus, o amigo fiel. Na atitude rebelde do filho pródigo, ele deu lugar ao diabo, deu lugar à carne e o mundo pecaminoso. Então ele deixou ali o pai, deixou a sua família e ele foi para um lugar bastante distante. O pai dessa parábola representa o próprio Deus. Deus é justo e fiel. O pai repartiu a fazenda para os 2 filhos. O diabo já tinha suscitado no coração do filho pródigo a ganância pelo dinheiro para o mundo do pecado. Essa atitude do filho pródigo entristeceu profundamente o pai. Deixou o pai decepcionado com aquela atitude rebelde. O pai atendeu o filho com muita tristeza e com muita dor no coração, conforme o verso 12 e 13 que acabamos de ler. Cada peça de roupa que o filho juntava para colocar naquela mala da rebeldia, a mala da vaidade, era como um punhal que sangrava o coração do pai. E nós podemos verificar que, em segundo lugar, a situação do filho pródigo foi realmente muito triste, porque depois de ter jogado a metade da fazenda do pai para o mundo do pecado, conforme o verso 14 e 16 que nos fala, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um do cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então essa era a situação dele. E aí nós verificamos, meus amados irmãos e amigos, que a primeira consequência do pecado foi levar aquele filho pródigo para o chiqueiro dos porcos. E ali ele, em segundo lugar, ele começou a ter fome. Quando a pessoa realmente afasta de Deus, ela é levada para o lamaçal do pecado. Então, meus amados amigos e ouvintes, o diabo leva a pessoa para uma situação muito difícil. Conforme nós verificamos no versículo 14 e 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E aí, meus amados irmãos e amigos, aconteceu uma coisa muito importante na vida daquele jovem. Ele retornou para o pai, ele voltou para o pai, ele tomou uma
decisão de voltar para a sua família. Os versos 17 e 19 nos falam. E tornando em si, caindo em si, ele diz: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, como um dos seus empregados. Esta era a situação daquele filho. Então, meus amados irmãos e amigos, aquele filho pródigo parece que estava sentado ou caído no chão ali, torturado pelo sofrimento do pecado. A palavra de Deus nos fala que ele levantou e voltou para o Pai. O verso 18 a 20 nos fala assim: e levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, com grande amor, disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele realmente tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, meus amados irmãos e amigos, o pecado realmente colocou aquele filho numa situação degradante, uma situação terrível, mas o amor do pai foi maior. A íntima compaixão do pai, o beijo do pai, aquele pai fiel, aquele beijo ali no pescoço do filho, a roupa, a sandália, o anel, o bezerro cevado, revela o grande e inexplicável amor do pai pelo seu filho. Não existe maior amor do que este, o de perdoar o seu filho numa situação tão degradante. Aquele jovem realmente foi abraçado pelo seu pai. Foi um perdão completo, sem reserva, que revelou ali o sublime amor do pai pela volta do filho para a sua família, conforme o verso 20 e 24. O pai colocou em prática o profundo amor do filho, aquele profundo amor pelo filho. Isso nos deixa aqui uma lição preciosa de perdão. Quem ama, perdoa. Quem ama, reconcilia. Quem ama, faz alguma coisa. Quem ama, dá alguma coisa, expressando o sublime amor do Pai. E foi isso que o Pai Celestial fez para você e fez para mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo fala também, movido pelo Espírito Santo: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5,8. E a palavra de Deus nos fala: em verdade te digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus nos deu um exemplo maravilhoso de perdão. Quando estava sendo massacrado, ensanguentado ali naquela cruz, ele disse ao Pai Celestial: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. O pecado nos separa de Deus e nos leva à morte eterna. A palavra de Deus nos fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Pedro também fala, movido pelo Espírito Santo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Finalmente, o amor e o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus nos reconcilia com o Pai, amigo e fiel. Prezado amigo ouvinte, Jesus te convida para reconciliar com Ele. Jesus te ama, assim como um filho pródigo voltou para o Pai. Nós apelamos para você para voltar para o Pai Celestial, porque Ele te ama. Aceite o convite de Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados, ou estáis cansados. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer aliviar você do peso do pecado. Ele quer te dar paz no coração e paz no espírito. Só Jesus pode operar esta maravilha. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves.